Olá, pessoal! Olá, aluno! Olá, professor! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Estudando Química com essa que vos fala, professora Ellen Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo, irei resolver as atividades do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, referente à semana 3, que traz como tema transformação química, também conhecido como reações químicas. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Bom, o conteúdo dessa semana traz uma revisão sobre as transformações químicas, que está dentro de uma unidade temática chamada de matéria e energia. Ao fazer essa revisão, você deverá desenvolver a habilidade de reconhecer a ocorrência de uma transformação química por meio de evidências e da comparação entre os sistemas final e inicial. Bom, você ainda tem dúvidas sobre o assunto? Então, para saber mais, acesse no link a seguir, meu canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Tem uma playlist completa de reações químicas, tipos de reações, lei de Lavoisier de Proust, interações intermoleculares e geometria, e também no link da apostila. Vou deixar na descrição desse vídeo todos esses links para facilitar a sua revisão de conteúdo e o seu complemento, o seu aprofundamento nesse tema. Uma pergunta milenar. Do que somos feitos? Você sabe a resposta? Hoje é provável respondermos com mais comodidade a essa pergunta. Porém, as primeiras tentativas para respondê-la formaram diferentes hipóteses. Segundo registros históricos, lá na Índia antiga já se falava sobre partículas discretas que constituíram a vida e acredita-se que poderia ter ocorrido alguma forma de intercâmbio de ideias entre o Ocidente e o Oriente, que culminou mais tarde na obra de John Dalton. Bom, o objetivo da semana, da revisão dessa semana, é você analisar as reações químicas, considerando os estados iniciais e finais de uma transformação. Quando falamos de transformação, vem duas palavrinhas à mente: transformação física, transformação química. Mas como saber diferenciá-las? Na transformação química, nós temos a alteração da sua estrutura, ou seja, quando ocorre uma transformação química, ocorre uma alteração na sua estrutura de antes da transformação, depois da transformação. Temos aqui uma ferramenta, ela está toda oxidada, ou seja, ela enferrujou. Então, se você pensar nessa ferramenta antes da transformação, a sua estrutura foi alterada. Aqui no segundo desenho nós temos a combustão de uma vela. Então, as substâncias que eu tenho antes da combustão são diferentes das depois da combustão. Então, também ocorre uma alteração na sua estrutura. E quando falamos de transformação física, não altera a estrutura da matéria, ou seja, a transformação física ocorre simplesmente uma mudança de estado físico. Que mudanças de estados físicos são essas? A fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a vaporização ou evaporação, ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação ou a liquefação. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. E do sólido direto para o gasoso, nós temos a sublimação. Do gasoso para o sólido, a ressublimação para alguns autores. Mas admite-se sublimação para os dois lados, ou seja, de sólido para gasoso, gasoso para sólido. Então, agora você pode já ter em mente como que eu vou separar o que é uma transformação química de uma transformação física. Ou seja, física
eu tenho apenas mudanças de estado físicos, que podem ser uma dessas mudanças. Quando eu falo de transformação química, houve uma reação química, ou seja, alterou a matéria, a estrutura da matéria antes e depois da reação, certo? A vida como a conhecemos só é possível graças às reações químicas dentro e fora do nosso organismo. A energia que usamos está relacionada com as reações entre as substâncias. De um modo geral, essas evidências que nos ajudam a deduzir se está ou não ocorrendo uma reação, mas para ter certeza é preciso comparar as propriedades das substâncias iniciais e finais. Então, vamos a um exemplo. Temos aqui enxofre, o enxofre tem coloração amarelada, o ferro tem aquela cor característica metálica. Eu vou misturar uma colher de cada uma dessas duas substâncias e depois eu vou colocar aqui um ímã, ou seja, eu consigo antes fazer a mistura e eu consigo depois da transformação fazer uma separação dessas duas misturas, ou seja, se eu usar um ímã eu vou obter novamente o ferro e o enxofre separados. Então, aqui eu não tenho uma transformação química, porque eu consigo separar as substâncias através de um processo de separação, utilizando o ímã e obter as substâncias novamente. Então, nesse caso, eu vou obter o pó de ferro e o pó de enxofre normalmente. Veja o que acontece se nós utilizarmos uma outra situação. Então, vamos considerar a mistura de pó de enxofre e ferro novamente. É uma mistura heterogênea, porque eu consigo visualizar o ferro e consigo visualizar o enxofre. E cada um tem as suas propriedades. Só que agora nós vamos imaginar através do aquecimento. Então, eu vou aquecer essa mistura. Quando eu pego o enxofre e o ferro e levo para aquecer, eu vou obter uma substância muito diferente da substância inicial. Veja que aqui eu vou ter aquela coloração de metálico com o enxofre, que é amarelo, e aqui eu vou ter uma substância de coloração bem escura. Nesse caso, se aquecidos no recipiente apropriado, ocorre uma transformação química formando um sólido preto. Então, o que eu tenho nas substâncias anteriores? Eu tenho o enxofre, que tem coloração amarela, tem o pó de ferro, que tem aquela característica metálica. Quando eu misturo isso daqui, eu vou ver aqui uma mistura heterogênea de amarelo com metal. Quando eu aqueço, vai haver uma reação química entre essas duas substâncias e vai formar aqui uma substância de sulfeto de ferro, que tem essa coloração escura. Então, houve aqui uma transformação química com a evidência de mudança de cor. Eu tenho as propriedades antes diferentes das propriedades da substância formada após a reação química. Então, toda transformação química, ela vai trazer para nós, ela vai mostrar para nós alguma evidência. Algumas são visíveis a olho nu, outras vai precisar de equipamentos aí para visualizar. Mas, no geral, para o entendimento, eu posso observar o quê? Que mudança de cor, elevação na temperatura durante a reação, formação de luminosidade, liberação de gás. Então, são evidências que ocorrem na transformação química e que faz a gente entender que a substância antes e depois são diferentes. Então, houve aí uma transformação química. Passamos, então, à resolução das atividades. Se durante você tiver alguma dúvida, registre no comentário que irei ajudar. Atividade 1. Quais evidências levam a classificar a deterioração dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como não sendo uma reação química? Então, temos que as transformações podem ser classificadas em físicas e químicas de acordo com as transformações ocorridas. Denominamos reação química quando ocorre a formação de novas substâncias. Na transformação física, ocorre apenas uma mudança de estados físicos. Então, aqui nós temos aí alguns conceitos para ajudar você a responder essa questão. No caso da deteriorização dos alimentos, há uma evidência como a mudança no sabor, odor e cor. Então, veja que nós temos, na verdade, 3 evidências aqui.
indicando que ocorreu uma reação química. No derretimento do gelo, acontece apenas uma transformação física, ou seja, do estado sólido para o estado líquido, que no caso é uma fusão. A água continua sendo água. Então, se você analisa antes da transformação e depois, você consegue separar o que é, identificar o que é uma transformação química de uma transformação física. Atividade 2. Quando uma folha de papel queima, diz-se que há uma reação química. Já quando uma folha de papel é rasgada, não há reação química. Explique a razão para a diferente classificação de ambos os processos, considerando as propriedades iniciais e finais de cada situação. Na queima do papel, ocorre uma reação química, pois a formação de novas substâncias, dentre elas o dióxido de carbono. Por isso, dizemos que ocorreu uma reação química. As substâncias no início é diferente das encontradas após a queima. Em contrapartida, quando se rasga a folha, você vai ter 2 pedaços de papel. Ocorre apenas uma mudança na forma ou no estado físico. Logo, o que ocorreu é uma transformação física ou fenômeno físico. Temos papel antes e depois da transformação. Atividade 3. A substância cloreto de amônio é um sólido branco, é empregada desde a antiguidade como adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham-na a partir do esterco de camelo. Muitos dos fertilizantes atualmente produzidos em indústrias químicas contêm essa substância em sua composição. Sabe-se que cloreto de amônio sofre decomposição produzindo os gases amônia e cloreto de hidrogênio. E por decomposição, a amônia origina os gases nitrogênio e hidrogênio. Quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas afirmações acima? Então vamos lá. Nós temos as substâncias químicas cloreto de amônio de forma NH4Cl, amônia, NH3, cloreto de hidrogênio, HCl, nitrogênio, N2 e hidrogênio, H2. Então, essas são as substâncias mencionadas no enunciado. Continuando a atividade 3, letra B. Considerando cada afirmativa isoladamente, quais substâncias são produtos e quais são reagentes? Então, a primeira afirmativa, nós temos o cloreto de amônio, sofre decomposição, produzindo os gases amônia e cloreto de hidrogênio. Então, nós temos o cloreto de amônio, que é o NH4Cl, decompondo em gases amônia e cloreto de hidrogênio. Na segunda, nós temos a amônia, originando os gases nitrogênio e gás hidrogênio. Então, vamos colocar isso separadamente. Na afirmativa 1, nós temos o cloreto de amônio, que é a substância reagente. Como produto, nós temos a amônia e o cloreto de hidrogênio. Na afirmativa 2, nós temos a amônia, que é o NH3, se decompondo e formando os gases nitrogênio e gás hidrogênio. Então, esses são os reagentes e também os produtos de cada uma das afirmativas. Atividade 4. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Então, o trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então, vamos lá. Letra A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. Não é uma linguagem científica. B. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. Também não se trata de uma linguagem científica. C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar. Também não é uma linguagem científica. D. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Essa sim está escrita em forma científica. Vamos ver a letra E. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. Também não, que no caso aqui, a evidência é a formação de substâncias
substâncias gasosas tóxicas. Então, a alternativa que responde corretamente em linguagem científica é a letra D. Atividade 5. Ao ferver ou congelar uma porção de água, estamos efetuando transformações na matéria. No entanto, elas não alteram a estrutura. Considerando que a água é formada por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, assinale a alternativa correta. Ao ferver a água, as ligações entre os átomos são rompidas, porém, as propriedades permanecem as mesmas. Então, essa alternativa está incorreta. Por quê? As ligações rompidas, no caso, quando se ferve água, são interações entre as moléculas, não entre os átomos, como está falando na afirmativa. B. Ao congelar as moléculas de água, elas se reagrupam, diminuindo a energia do sistema. Essa está correta, porque ao congelar as moléculas, a energia cinética da água diminui, sendo apenas movimento vibratório. A gente sabe que comparando a energia cinética do líquido água e do sólido água, então no líquido elas vão ter mais movimento, enquanto que no sólido é apenas o movimento vibratório. Então diminui a energia cinética. C. Ao ferver uma porção de água, os átomos de oxigênio são liberados para a atmosfera. Como falamos na letra A, são rompidas ligações intermoleculares, como no caso são ligações de ponte de hidrogênio. D. Ao ferver uma porção de água, os átomos de hidrogênio são liberados para a atmosfera. Também são rompidas ligações intermoleculares, ou seja, não vai liberar átomo de oxigênio nem hidrogênio, porque isso é uma reação de eletrólise quando a gente tem liberados oxigênios e hidrogênio. Não caso simplesmente de uma transformação física, que no caso é evaporação. As mudanças propostas no enunciado são exemplos de transformações químicas? Não, são exemplos de transformações físicas. E então, aluno, se te ajudei, clique no gostei, me ajudei com o canal. Muito obrigada a você que já deixou seu like na aula de hoje. E vamos agora para um momento especial, que é o momento de deixar o meu grande abraço com você que participou aí do canal, deixando seu comentário, deixando a sua dúvida. Então vamos lá, o abraço especial hoje vai para Camila Faria, Guilherme Eduardo, olha que fofo o comentário do Guilherme. Obrigada, professora, tu me fez entender algo que eu achava impossível. Mais uma vez, obrigada. Grande abraço para você, Guilherme. Jéssica Raíssa, Kathleen Eduarda, Arthur Almeida, Felipe Araújo, Gustavo Lopes, Cecília Cana Maquino, Zul, Luiz Eduardo, Fernando Ferreira e a você que acabou de assistir a aula e está comigo até o final. Um grande abraço para você. Espero você interaja no próximo comentário. Próximo vídeo, quero um comentário seu lá. Peço então que deixe lá o seu comentário e também compartilhe com seus colegas e amigos. Vamos ajudar outras pessoas. Então, meu grande abraço para você. Até a próxima. E fique com Deus. Te espero lá, hein?